Olá, eu sou a Renata Lapetina, eu sou empreendedora, sou produtora de conteúdo e eu sou coach de multipotenciais. E sobre essa palavrinha multipotenciais que eu quero falar com você hoje. Eu tenho um projeto chamado Multipotenciais do Brasil. E o que eu faço através desse projeto? Eu ajudo pessoas que têm esse perfil multipotencial, pessoas que gostam de variedade, que precisam de variedade. Então, pessoas que gostam de muitas coisas diferentes, têm aptidões diferentes, poderiam ser boas em mais de uma área e querem explorar isso e gostam de realizar em mais de uma área, né? E desenvolver mais de uma habilidade, não querem se especializar muito, não conseguem se especializar muito. A diferença do perfil multipotencial para o perfil especialista é que o especialista se especializa tranquilamente, porque gosta do assunto, vai se aprofundando cada vez mais e é algo tranquilo para ele. O multipotencial pode se especializar sim, tem vários casos, né, de pessoas com perfil generalista, mas que também tem algumas especializações profundas e tudo bem, cada um segue seu caminho, mas quem é multipotencial tem uma dificuldade maior com isso, porque a gente sente que tá deixando alguma coisa para trás, tá deixando essa variedade, tá fazendo uma escolha que vai se transformar num caminho único, e o multipotencial gosta de ter várias possibilidades, trilhar vários caminhos diferentes. E meu trabalho é ajudar quem tem esse perfil, mas não conseguiu se encontrar, não conseguiu se entender, não está conseguindo trazer isso para sua vida profissional, a ver que pode ser um perfil positivo sim, se a gente sabe lidar com ele, que existem pessoas que lidam muito bem, têm projetos muito legais, combinam várias paixões em um projeto só, ou tem vários projetos, ou começam fazendo uma coisa na carreira, depois transitam para outras. Então tem vários formatos aí para o multipotencial se expressar, principalmente profissionalmente, falando aqui. Tem vários formatos para quem é multipotencial se expressar, então não é um perfil inerentemente negativo, mas a gente muitas vezes se sente mal, querendo ser um especialista, se sente desencaixado aí da sociedade, porque vivemos numa sociedade que valoriza mais a especialização mesmo. Então todo o nosso sistema de ensino, o sistema de trabalho, as vagas, o RH, a gente está organizado para valorizar sim quem é especialista. E aí o multipotencial se sente desencaixado nisso, então isso gera muita angústia, muita dificuldade. Eu acho que os dois perfis são importantes, tá? Quem é especialista é super importante por vários progressos, né, que a gente teve. Tem profissões que precisam ser, que a pessoa precisa ser bem especialista, precisa se aprofundar muito naquele assunto, isso é importante sim. Mas o perfil multipotencial é tão importante quanto numa sociedade, de pessoas mais generalistas, que veem as coisas de forma mais holística, porque tem experiências variadas, né? Aí quem tem experiências variadas consegue às vezes unir coisas diferentes ou ver similaridades em áreas que não se conversam, mas aquela pessoa é uma ponte para aquilo, sabe? Então é importante, é muito importante, porém nosso sistema de ensino e sistema de trabalho, seleção e recrutamento aí para empresas ainda não está valorizando esse perfil de profissional. Então, a minha mensagem, né, no Multipotenciais do Brasil é trazer esse conhecimento desse conceito para todo mundo, para que todo mundo conheça, e trazer soluções, ajudar quem está com dificuldade de trazer o perfil multipotencial para sua vida, tanto pessoal quanto profissional, e ter essa variedade, ter essa visão holística, ter essas experiências variadas, trazer tudo isso de uma forma positiva para a sua vida. Então é isso que eu faço. O conceito da multipotencialidade, né, eu chamo de multipotencialidade, ele não é um conceito ainda estudado cientificamente, então a gente ainda não tem, é algo que está começando a se popularizar agora, então a gente não tem muitas pesquisas científicas ainda de estudos desse perfil, mas a gente tem alguma literatura empírica, né, de coaches, principalmente americanas, que experienciando a vida delas e as pessoas que elas atendem, elas perceberam esse tipo de perfil e trouxeram algumas soluções para essas pessoas. Então eu me baseio muito nessa literatura e em muita coisa que a gente ainda está construindo, né? Então, como é um conceito que está tomando força agora, tem muita coisa que a gente está construindo. Faz 3 anos que eu estudo multipotencialidade. Então, além de estudar essa bibliografia que já existe, né, principalmente americana, eu estudo bastante
temas relacionados, então o fato de você querer fazer vários projetos ao mesmo tempo, ter muita coisa, então isso traz um tema de foco e de produtividade, por exemplo. Então eu estudo esses temas que permeiam a multipotencialidade e eu converso com muitas pessoas que se identificam com esse perfil. Então eu tenho uma comunidade grande já de milhares de pessoas que se identificam com esse perfil. E é isso, assim, e quando a gente fala de multipotencialidade, a gente lembra muito a questão que já existiu momentos históricos em que você ter habilidades diferentes, de você não ter uma habilidade, ser especialista em uma única coisa, isso era valorizado. Então a gente sempre lembra Leonardo da Vinci, esses polímatas, né, da Renascença, pessoas que eram inventores, estudavam biologia, estudavam ciências sociais, estudavam física, estudavam astronomia e também estavam nesse meio das artes, né, meios artísticos, escultores, pintores. Então essa galera da Renascença, tendo o grande expoente que a gente sempre fala, que é o Leonardo da Vinci, eles faziam de tudo um pouco e eles conseguiam sim trazer contribuições em mais de uma área. Então é possível isso era valorizado, esse conhecimento mais holístico. Historicamente isso foi se perdendo, mas hoje também posso citar vários exemplos aqui de pessoas que fazem muitas coisas diferentes. A gente tem aqui o Elon Musk, que é um grande exemplo agora de empreendedor em série, que ele, não sei se você conhece o Elon Musk, mas dá uma pesquisada, não vou me aprofundar muito em exemplos aqui, em cases, mas dá uma pesquisada. Ele é um empreendedor, então ele começou, se não me engano, a primeira empresa dele foi o PayPal, e aí ele não foi o único criador, né, com outros sócios. Ele vendeu, hoje ele tem uma empresa de energia renovável, então fazendo coisas para energia solar, se não me engano. Ele tem a Tesla, que cria carros movidos a energia elétrica. Ele tem uma empresa que quer levar de foguetes, então para ajudar nessa questão do homem ir para Marte. Então ele está envolvido aí em várias coisas. Ele é um exemplo de pessoa que ele, claro, teve dinheiro para financiar isso, mas o dinheiro veio desse primeiro projeto dele que deu certo, ele vendeu por milhões de dólares, não sei o valor. Mas a gente pode fazer isso em menor escala, a gente pode ter vários projetos em menor escala. Ou então tem outros exemplos de pessoas que juntam várias coisas em um único negócio, em um único trabalho. Ou então são mais conhecidas por um trabalho, mas tem alguma outra iniciativa ali rolando que a gente às vezes nem sabe. Então tem muitos exemplos aí, eu não vou entrar nesses cases, mas a minha mensagem é que é possível você ter esse perfil multipotencial e você trazer essas coisas que você gosta, essas habilidades diferentes para sua carreira, ganhar dinheiro com isso de uma forma legal e contribuir, né? Isso que a gente tá numa fase aí na evolução, não sei, a gente está num período histórico que as pessoas estão buscando contribuir através do seu trabalho, um propósito por trás do que elas fazem, não apenas ganhar dinheiro. Então, eu acho que quem é multipotencial tem toda a chance de fazer isso e eu apoio pessoas com esse perfil através do meu trabalho, através de coaching, através de curso online, através da criação de comunidades. E por que eu tô falando isso aqui nesse congresso sobre educação no futuro para pais, vocês aí que têm os seus filhos? Talvez você esteja vendo esse vídeo e você se identificou como multipotencial, e se você se identificou, muito legal, eu te convido a seguir meu trabalho do Multipotenciais do Brasil e aplicar várias coisas aí na sua vida, porque eu acho que nunca é tarde pra gente se conhecer melhor, se encontrar e mudar a direção, né, do que a gente faz, de várias coisas que não fazem sentido pra gente, sempre é possível. Mas principalmente para falar em relação às crianças, né? As crianças que têm esse perfil e como que a gente pode fazer para estimulá-las, ao invés de gerar situações de angústia e de traumas, que é o que eu vejo muito nos meus clientes, nos multipotenciais com quem eu trabalho hoje em dia, que são pessoas, maioria de 24 a 40 anos, e se sentem bem desajustadas por nunca não terem tido espaço, não conhecerem esse conceito e tudo mais, já que é algo bem novo mesmo.
Então, vou falar aqui um pouquinho de como incentivar crianças multipotenciais. Eu vou falar da perspectiva de alguém que estuda muito sobre esse tema, que trabalha com pessoas multipotenciais e que tem esse perfil. Então, eu posso falar como filha multipotencial, não sou mãe ainda, então eu não consigo falar como uma educadora de uma criança. Mas eu consigo falar como coach, como conhecendo adultos multipotenciais e conhecendo a história deles, né? Já tendo me aprofundado com eles na história deles e como que foi a criação deles e através da minha criação também, das dificuldades que eu tive e das coisas que foram positivas, que me ajudaram. Então, o multipotencial, né? Ele se sente desajustado porque a nossa sociedade valoriza mais o especialista, tanto o nosso sistema de ensino, quanto recrutamento e seleção para empresas, quanto a maioria dos cases, né? Quando a gente vai falar de alguém de sucesso, a gente vê muita gente que desde pequeno fez uma coisa. Mesmo esses cases, Elon Musk, por exemplo, que eu vou atrás, que eu gosto de falar sobre, às vezes não são tratados quando a gente vai falar como cases de sucesso, não são tratados por essa perspectiva de fazer muitas coisas diferentes e terem unidos muitos conhecimentos num projeto ou num trabalho. Então, por isso que eu tô aqui para trazer essa perspectiva e a gente se sente desajustado por causa disso. Falta alguém pra gente se espelhar e a gente na escola não é estimulado, né? A gente já sempre vai sendo estimulado a fechar cada vez mais as nossas possibilidades, ao invés de abrir essas possibilidades. E como nossos pais, em geral, né, a gente já vem de uma cultura que não estimula isso, a gente acaba não estimulando nossas crianças também. Então, as pessoas acabam se sentindo fracassadas, que não conseguem finalizar coisas, desfocadas, que não tem talento pra nada, porque já que você gosta de muita coisa e você não é especialista naquilo, então parece que você não tem talento pra nada. Então isso traz muitas angústias, muitos traumas, estresse pra quem é multipotencial. Uma coisa que acontece muito, que foi o meu caso, eu queria fazer muitas coisas, então eu tinha muitos sonhos, muitas vontades e potencial pra isso, mas como eu não conseguia focar, me direcionar pra nenhum desses lados, eu acabava paralisada. Então eu atendo muita gente multipotencial que tem tanto potencial de fazer tanta coisa e tá paralisado porque tem a sensação de que se for para um lado vai estar escolhendo um caminho único que nunca mais vai poder fazer outra coisa. Então a gente sente muito isso, assim, como multipotencial. Medo de se arrepender das escolhas, paralisia por análise, né? Que é essa questão de estar paralisado por ter tantas opções e por ter essas possibilidades todas. Então isso acontece muito. Mas o que eu faço, né, meu trabalho, que é ajudar multipotenciais, e tanto nos conteúdos gratuitos que eu tenho, quanto nos processos de coaching, no curso online e nas comunidades, é mostrar a parte positiva disso, porque quando a gente consegue direcionar essa multipotencialidade, esse perfil, a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, como eu já falei um pouquinho no começo, quem consegue explorar tudo que gosta, então tá em mais de uma área, tem uma visão macro das coisas, e às vezes dentro de uma área você encontra uma solução mais criativa para uma outra área. Então, juntar ideias diferentes é uma coisa super positiva, e quem é multipotencial tem toda a chance de fazer isso, se conseguir dar vazão a essas curiosidades, a ir atrás das coisas que gosta e não ficar só se martirizando por não conseguir focar numa coisa só. O multipotencial também aprende muito rápido, então são pessoas muito criativas e muito curiosas e interessadas. Então, pega um tema, quer aprender sobre aquilo, a pessoa pesquisa a fundo aquilo muitas vezes. Pode ser que depois de um tempo perca o interesse, mas é uma pessoa que aprende rápido, e isso é uma habilidade ótima pra gente usar na nossa vida e na nossa carreira, mesmo que esse tema você não queira seguir com o mesmo tema para sempre, você pode aprender tudo sobre ele, só pegar o principal. Você pode estar num trabalho onde o seu objetivo é se aprofundar nas coisas e depois se aprofundar em outras. Então é uma habilidade super legal. A outra é de adaptação. A gente tá sempre começando coisa nova, posso falar por mim, sempre começando coisa nova, indo em curso novo, aprendendo habilidades novas. E é legal que a gente se adapta a novas situações, tem resiliência e tem
consegue passar por vários tipos de pessoas, né? Conversar com pessoas diferentes, porque se você tá transitando por áreas diferentes, você tem um repertório para conversar com muita gente diferente. Isso também é bem legal. Isso a gente pode usar em várias profissões. Então a curiosidade, a criatividade, a resiliência, a flexibilidade, muita gente com a coragem aí de começar coisas novas do zero depois de já ter um certo sucesso em uma área. Que mais? E essa questão de, eu acho, unir coisas diferentes é um grande diferencial. Então, são características super importantes e super necessárias na nossa sociedade. Por isso que eu digo, o especialista é obviamente muito importante. A gente precisa de pessoas se aprofundando em áreas, se aprofundando em cura de doenças, se aprofundando em tecnologias. Claro que é importante, né? Mas a gente também precisa de pessoas com visão holística, que unam ideias diferentes, que sejam criativas, que sejam curiosas, que pensem, se isso é feito de um jeito aqui, por que não do mesmo jeito aqui? Sabe? Então, é algo muito importante. E algo que também eu acho legal de eu comentar aqui é que o mundo tá mudando. Então, a gente tá nesse congresso de educação do futuro. Então, eu acho que todo mundo que tá vendo tá percebendo essa tendência, né? Tá mudando tudo muito rápido devido a essa revolução aí de comunicação e de tecnologia que a gente teve nos últimos anos. Os trabalhos que a gente tem hoje já são trabalhos que não existiam há 10 anos atrás. Gerenciamento de mídias sociais, por exemplo, sei lá, pessoa que é especialista em marketing digital no Facebook. Então tem tanta coisa que já mudou e tanta coisa que vai mudar. Vários estudos saindo de que os trabalhos dos nossos filhos aí, tanto das crianças ou do pessoal que ainda vai nascer, a gente nem imagina o que vai existir. Então, quão importante essas habilidades, né? De ser curioso, de aprender rápido, de saber se adaptar a novas tendências, a novos mercados. Então, é importante. E eu sou super a favor de estimular quem já tem esse perfil. E quem não tem, também, claro, precisa desenvolver algumas coisas. Mas quem tem esse perfil, por que não estimular, em vez de focar só na questão da falta de foco, na questão de não finalizar coisas, né? Isso sim, é preciso trabalhar. Eu trabalho muito isso com meus clientes. De fazer uma coisa de cada vez, de se planejar para, se você vai ter vários projetos, colocar tudo no papel e ver o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Isso é muito importante a gente saber lidar com isso. Mas esse perfil para o futuro, eu acho que os multipotenciais estão aí tem até saiu na época, multipotenciais, o futuro tá olhando para vocês, porque é isso, a gente vai precisar de mais gente assim. As empresas estão mudando também, a forma como as pessoas são contratadas, muito mais por habilidades, por experiências do que por a área que você estudou. Claro que são mudanças que estão sendo lentas, mas que vão acontecer. E essa questão da inteligência artificial também eu acho importante mencionar, que parece ainda muito futurista, mas não é tanto. O próprio Elon Musk é um dos caras que tá criando aí carros autônomos, né, na Tesla e tudo mais. E essa questão, muitos trabalhos já foram substituídos, né, pelos computadores. E aí a gente se reorganizou aqui para trabalhar de outras formas, para gerir esses computadores, para, enfim, se especializar nessas mídias sociais, essa nova forma da gente se comunicar, mas vai mudar ainda mais. Então, cada vez menos você precisa entender, fazer coisas muito técnicas, porque o computador tá lá para fazer isso, a inteligência artificial tá lá para fazer isso. O que a gente vai precisar? De pessoas criativas, de pessoas que tenham visão ampla, de pessoas de planejamento estratégico para isso. O computador vai estar lá podendo fazer tudo, mas é a gente, o ser humano, que vai estar por trás disso, gerenciando e tendo as ideias. Então, assim, essa é a minha visão de futuro, sabe? Eu acho que a gente pode ser pessimista e achar que vai ter desemprego e, claro, a sociedade tá sofrendo com isso, né? A gente tá num momento de superpolarização, não só no Brasil como no mundo, tá todo mundo meio que
perdido em tanta transformação e tanta mudança. A sociedade sofre com tanta mudança. Mas eu acredito, eu tenho uma visão positiva e otimista do futuro que muita coisa legal vai surgir e que a gente, como que tem o perfil generalista, o perfil multipotencial, vai ter muito a agregar nesse novo cenário profissional. Aí, profissionais multipotenciais vão ser muito importantes. E eu espero que ganhem tanto destaque, tanto espaço, quanto os profissionais especialistas, que são muito importantes e vão continuar sendo, na minha opinião. E é isso, assim, eu gostaria então de, primeiro, essa parte foi comentar com vocês sobre a multipotencialidade. Então, para você se identificar aí multipotencial, algumas coisas, você não é muito de finalizar coisas, é mais de começar, talvez não consiga focar muito numa coisa só, tem muitas vontades, se sente puxado para muitas direções diferentes. Então, o perfil multipotencial é mais ou menos pessoas assim, e pode ser você e pode ser o seu filho. Então, nessa segunda parte eu queria falar de 3 coisas que você pode fazer para ajudar o seu filho ou filha que tem esse perfil, se você começar a identificar isso nessa criança, né? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre gostei muito de estudar de tudo, coisas diferentes. Então eu também queria fazer muita coisa diferente. Desde criança isso se apresentou para mim e dos meus clientes, nos estudos que eu faço, né, eu percebo que a maioria, desde criança, já tinha traços, né, de que era mais generalista, não conseguia escolher, o que você quer ser quando crescer? A criança não tem muito cada hora fala uma coisa, ou não consegue responder essa pergunta. Então isso já são sinais de que o seu filho pode ter esse perfil ou eu acho que mais adolescente. Quando criança já é importante, né, a gente estimular a criatividade, estimular a curiosidade. Eu acho que quando a pessoa vai indo para adolescência, a gente vai fechando um pouco isso. Agora você tem que decidir, agora não pode mais ser criativo, agora quando você é criança você desenha, mesmo se você desenha mal ou bem, você tá lá desenhando, você tá se expressando. Quando você é adolescente, você vai crescendo, você ouve uma vez, seu desenho tá feio, seu desenho não é assim, aí você nunca mais desenha. Então, e essa pessoa talvez pudesse ter essa habilidade, pudesse desenvolver isso pudesse ser importante para outra coisa que ela fosse fazer, e a gente vai desestimulando essa curiosidade, essa inquietação e essa criatividade. Então, eu acho muito importante manter esse estímulo que a gente dá para as crianças em geral, manter até a adolescência e eu diria a vida inteira. Assim, eu trabalho com adultos, né? Mas o meu estímulo é esse, que você siga as suas curiosidades, que você faça seus projetos, seja criativo, faça cursos novos. Eu acho que a gente nunca pode parar de aprender e não precisa ser um aprendizado para utilitário. Você agora que você é adolescente, você só pode aprender coisas que estão dentro da sua área de atuação que você quer atuar. Então, se você quer ser de humanas, vai fazer coisa de humanas. Se você quer ser de biológica, você só vai falar sobre isso e aprender sobre isso. Eu acho que isso limita muito a gente. Por que não alguém de humanas ir lá fazer uma aula de programação? Pode criar um super projeto que tem a ver, sabe? Então, a primeira coisa que eu acho em relação a essa criação, né, esse desenvolvimento de pessoas que têm perfil multipotencial a gente continuar incentivando a seguir as curiosidades e a ser criativo e não se fechar para novos conhecimentos. Mas aí eu separei aqui 3 coisas que você pode fazer para ajudar seu filho que tem esse perfil multipotencial. Para diminuir esses traumas, né, que eu tive alguns, que eu ouço muito dos meus clientes falando, de pressão da família e tudo mais, para uma escolha. Para diminuir tudo isso, eu pensei aqui em 3 coisas que você pode fazer. A primeira delas é incentivar a experimentação. Uma coisa muito importante para quem é multipotencial é que a gente
quer muita coisa diferente. E aí, quando vai colocar as coisas em prática, muitas vezes não é como imaginávamos, ou a gente já tem a recompensa que a gente esperava daquilo, que pode ser, já criei a habilidade que eu queria aqui, já conheci isso aqui, já fiz contatos, não sei, cada um tem a sua recompensa. E aí, depois que você consegue isso, você já tem uma nova curiosidade que quer partir para outra. E como que a gente difere, né? Uma coisa que a gente quer seguir mais por muito tempo e uma coisa que era uma curiosidade. É experimentando. E essas experimentações podem ser um curso rápido que você faça, um trabalho voluntário que você faça, um projeto que hoje em dia dá pra gente fazer tanta coisa com a internet, né? Um Instagram que você faz sobre aquele tema, um blog, um canal no YouTube, uma palestra que você dá na escola, sei lá. Tem várias formas de você experimentar, e aí eu acho que é legal os pais incentivarem essa experimentação nos seus filhos multipotenciais, né? Se você vê surgindo uma nova curiosidade, incentiva seu filho a explorar isso, para ele ver, sentir na pele se isso é uma curiosidade que vai perdurar a vida toda, ou se é alguma coisa que é passageira, mas que vai ser importante para o repertório dele. Não precisa ser algo uma experimentação que você gaste muito dinheiro com isso, né? Que uma grande frustração é essa, queria fazer isso, ou meu filho queria fazer isso, eu comprei um esporte, eu comprei todos os materiais daquele esporte, coloquei ele em aulas caras, aí depois de um tempo não quis mais, perdeu o interesse. Então, se isso vai se repetindo muitas vezes, eu entendo que o pai, a pessoa que está investindo financeiramente naquilo, né? Vem uma frustração. E é importante também a gente incentivar as crianças, adolescentes a lidarem com a frustração de não ser tão bom numa coisa, de insistir numa coisa. Existe uma linha, eu sempre falo disso, né? Existe uma linha tênue entre você não querer continuar em uma coisa porque você conseguiu essa recompensa, né? Porque aquela experiência não faz mais sentido pra você, porque você já tem aquele conhecimento, já desenvolveu aquela habilidade, já fez aquilo que você queria fazer, ou você querer desistir porque é difícil, porque tem obstáculos, porque tudo na vida vai ter obstáculos e a gente precisa também desenvolver essa resiliência quando criança e quando adolescente. Então, é importante estimular essa experimentação, que é o que eu ia falar, não precisa ser algo caro para não gerar essa frustração, né? Então, meu filho quer agora, sei lá, ser músico. Então, ok, vamos comprar aí um violão de segunda mão, ou vamos fazer um curso online, vamos ver alguém da família que pode ensinar, ao invés de comprar o melhor violão, colocar no curso mais caro da cidade, sabe? Vamos experimentar antes. Aí, se a criança for continuando com interesse, aptidão, aí a gente investe mais. E aí, isso eu falo para todos os meus clientes, não vai fazer uma pós logo de cara, experimenta, é isso mesmo que você quer fazer, aí você investe seu tempo e seu dinheiro naquilo. Então, quando é uma criança, é o pai que vai, né, ter que perceber como fazer da melhor forma essas experimentações. E é importante estimular isso, estimular que seja algo que não vai ser sempre gastando um monte de dinheiro, eu acho importante isso, e estimular que a criança perceba que se ela quer parar de fazer uma coisa, por que ela quer parar? Porque porque não tá conseguindo focar, porque perdeu a graça, porque tá difícil, a professora falou que eu não sou bom. Qual que é o obstáculo que ela tá tendo ali? Se não fizer mais sentido nenhum, ok, vamos passar para a próxima experimentação. Mas se o que ela quer desistir, né, entre aspas, daquilo, é por uma dificuldade uma dificuldade normal da vida, então a gente estimula para que a criança supere aquele obstáculo, né, e desenvolva essa resiliência. E é muito importante incentivar o autoconhecimento. Eu trabalho com autoconhecimento, ajudando outras pessoas a gerarem mais autoconhecimento, e eu sinto que eu, pelo menos na minha infância, e na escola e na adolescência, não me foi muito mostrado, né, a importância disso, não tinha muitas ferramentas para isso. Era meio que uma escolha, a escolha colocada para você, a escolha profissional,
e você não tem ferramentas para fazer essa escolha. Eu acho que uma das maiores ferramentas é o autoconhecimento, por isso que eu trabalho como coach, eu acho a metodologia do coaching muito legal, porque ela me ajudou a melhorar meu autoconhecimento. Não é apenas a questão de colocar metas e conseguir se desenvolver, o coaching também tem essa parte, mas para mim foi muito importante a questão de me conhecer, as perguntas certas para me conhecer. Terapia também ajuda com isso, se o seu filho adolescente aí tá com dificuldade. Orientação vocacional eu nunca fiz, eu recebi alguns clientes que fizeram tiveram algumas experiências um pouco não tão legais com orientação vocacional, mas eu imagino que tenha muitos profissionais bons aí, eu acho que é também legal. Então incentiva aí o autoconhecimento do seu filho. Tanto no sentido, dá livros de autoconhecimento, tem um monte de livro de coaching, tem vídeos, então mostra canal de coaching, mostra o canal do Multipotenciais do Brasil, sabe? Incentiva que o seu filho desenvolva o autoconhecimento e desenvolva a experimentação, porque às vezes a gente como adulto chega um certo ponto em que a gente tem que ter escolhas e não consegue só dentro da gente ter essa clareza, porque a gente não consegue se aprofundar tanto naquilo porque não conhece aquilo. Então a criança muito mais, que ainda não tem o mesmo repertório que a gente, ela precisa conhecer, ela precisa viver aquilo. Então, quero ser músico, quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, quero ser empresário, não sei. Tenta ajudar o seu filho a vivenciar aquilo, para que aí ele consiga olhar para dentro e perceber se faz sentido para ele ou não, se aquilo empolga, se aquilo motiva. Então, incentivar a experimentação e autoconhecimento, uma coisa eu acho que complementa a outra, porque a experimentação gera mais autoconhecimento. E as crianças, né, a gente precisa mostrar essas ferramentas. Então, para deixar bem claro aqui as ferramentas, processos de coaching, orientação vocacional, terapia, livros, vocês podem seguir meus sites e tudo mais, no final eu vou falar, eu indico várias coisas, vídeos. Então procura o que você colocaria para você, não para as crianças, né, mas eu acho que para adolescente já dá pra gente mostrar tudo isso e começar a incentivar bastante isso. Outra coisa, a segunda coisa que eu acho importante é mostrar as possibilidades. Então também se você sentir que o seu filho não tá conseguindo ter clareza, não tem um perfil especialista talvez, então mostre possibilidades, que você não precisa escolher um caminho único, mostre o Multipotenciais do Brasil, que você pode juntar profissões diferentes no seu trabalho, que você pode começar numa profissão e depois mudar, que não existe, mesmo para os especialistas, não existe um caminho retinho, né, na nossa vida. As coisas dão voltas, a gente faz uma escolha, daí coisas novas acontecem, a gente muda, o nosso entorno muda, então o caminho vai mudando. Então mostra isso pro seu filho principalmente na hora de uma escolha profissional, né, que não é ou isso ou aquilo. Você pode ter mais de uma coisa na sua vida, você pode ter hobbies, você pode ter mais de uma profissão, você pode ter projetos paralelos, você pode combinar coisas que você gosta empreendendo, você não necessariamente só pode... mostra as possibilidades de formatos de trabalho, né? Você pode trabalhar em empresa sim, você pode ser funcionário público sim, mas você pode ser autônomo, você pode ser empreendedor, você pode ser freelancer. Hoje a gente tem muitas formas novas de trabalhar, muito devido, né, à internet, ao fato de que a gente consegue chegar nas pessoas de uma forma mais fácil, não que seja fácil, mas a gente consegue chegar nas pessoas, se o nosso conteúdo é bom, se a gente é bom naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente faz. Então incentiva o seu filho a ver as possibilidades e, se possível, de acordo com as aptidões e os interesses que ele vá mostrando, procura pessoas que fazem isso, ao invés de já falar, não, isso não dá pra fazer, ninguém ganha dinheiro com isso. Vai atrás, porque tem gente que ganha dinheiro com muita coisa aí hoje em dia. Tem Instagram de poetas, eu tenho um Instagram específico que eu sigo, que é AKA Poeta, né, AKA Poeta. E ele começou, eu não conheço muito bem a história dele, mas eu acho que ele começou no Instagram postando as poesias que ele fazia. Hoje tem muitos seguidores, já tá no 2º livro e é super jovem o menino e ganha dinheiro como escritor, como poeta. Então, quem diz que não dá, né?
Se tem gente que faz, por que não o seu filho? E mesmo que não exista já esse caminho, que você não encontre ninguém que faz o que seu filho quer fazer, por que não ele não pode ser um pioneiro nisso, né? É super possível. Então, eu gostaria muito, né, de passar essa mensagem da gente olhar com mais incentivo e menos julgamento. Mas isso eu vou falar mais pro final. E aí a outra coisa, ou a outra dica, né, é colocar o seu filho, que se ele tem esse perfil multipotencial, em contato com outros profissionais multipotenciais. E aí, esse contato pode ser através do Multipotenciais do Brasil, ou de pessoas que você conheça, ou se tem alguém na família que já mudou de profissão, ou que faz várias coisas diferentes. Coloca seu filho em contato com essas pessoas, tanto pessoalmente, se possível, quanto com conteúdos na internet, com livros. Livro do Elon Musk, por exemplo, a biografia dele, ele tem uma biografia que vai falando sobre a vida inteira dele, tudo que ele já fez. Então, existem coisas aí. Eu faço um trabalho de curadoria disso, muito do que eu faço é a curadoria disso, é ir atrás de livros, de pessoas, de vídeos, fazer os meus próprios vídeos, fazer meus próprios conteúdos para mostrar que é um perfil que pode ser positivo, que a gente não pode ficar tentando ser quem a gente não é. Essa é a dificuldade do multipotencial que chega até mim, que não tá... Tem muitos que estão satisfeitos, tem gente que não conhecia o conceito da multipotencialidade, mas conseguiu fazer ali, desenhar a sua vida, desenhar a sua carreira, a sua profissão de uma forma que tá feliz, que consegue trazer tudo que gosta, que já faz mais de uma coisa, ou que começou fazendo uma coisa e tá fazendo outra. Tem muita gente que instintivamente conseguiu se ajeitar, mas teve muitos desses traumas, né, de se sentir por fora, de sentir que tinha que escolher uma coisa só, de se sentir desfocado por não ter uma profissão única, se sentir pressionado. Então, mas tem gente que não consegue ultrapassar essa barreira. Então, por isso que as ferramentas do Multipotenciais do Brasil estão aqui, que eu faço a curadoria e tudo mais. Mas se a gente, desde criança, tiver essa visão, né, de que é possível você ter mais de uma profissão, ou é possível eu posso estudar uma coisa só, mas trazer outras habilidades que eu gosto para o que eu faço, o caminho fica muito mais fácil, muito mais leve, né? Então, acho muito legal que você tá aqui vendo esse vídeo. Se você é multipotencial você mesmo, se seu filho é multipotencial, acho muito legal que você tá aqui se interessando para fazer com que o caminho dessa pessoa aí que você tá criando seja mais leve, seja mais tranquilo, que ela tenha menos coisas ali restringindo quem ela é, porque então são essas as 3 coisas, né, que eu pensei aqui que você pode fazer para ajudar seu filho com o perfil multipotencial. Incentivar a experimentação e autoconhecimento. Um e o outro, eles estão interligados, né? Principalmente para criança. A criança não tem muito repertório ainda de vida, então o autoconhecimento vai vir das situações que ela vai se colocando. Mostrar as possibilidades, então mostrar que não precisa ser ou isso ou aquilo, que você pode desenvolver mais de uma habilidade, trabalhar em mais de uma área, explorar as coisas que você gosta e o terceiro é colocar essa criança ou esse adolescente em contato com pessoas de perfil multipotencial que estão bem profissionalmente, que trazem esse perfil para a carreira delas. E se você não sabe por onde começar, você pode começar pelo Multipotenciais do Brasil, onde eu faço muito isso, de mostrar as possibilidades e trazer pessoas. E muito importante, que eu não coloquei nessas 3 coisas, mas que é importante mencionar, tente não pressionar, né, a criança ou o adolescente para que ele faça uma escolha única. Tente mostrar que existem todos esses caminhos, que uma profissão não é melhor que a outra, que ser um especialista não é algo que é essencial para você ter sucesso, para você ganhar dinheiro, para você ser um adulto sustentável, né? Que um adulto emocionalmente equilibrado, psicologicamente equilibrado, que tenha uma família, que tenha um trabalho legal, que ganhe dinheiro. Você não precisa ser especialista para ter tudo isso. Você pode ter tudo isso com um perfil multipotencial. Então, apoie esse seu filho, porque por experiência própria e por meus pais sempre me apoiaram, assim, o que eu acho que eu senti mais falta foi essa questão do autoconhecimento, né, de ter ferramentas de autoconhecimento para as minhas escolhas
e de poder experimentar mais e ter exemplos e saber que eu poderia não tinha escolher uma profissão única que juntasse tudo que eu gosto. Que eu podia ir criando meu caminho profissional conforme ele fosse acontecendo. Isso faltou pra mim, porque meus pais também não tinham acesso a isso, então ninguém tinha acesso a isso, eu achava que eu tinha que escolher uma profissão única e essa profissão seria a profissão que ia juntar tudo que eu gosto. E como eu nunca teve essa profissão, né, que eu queria ser jornalista, eu queria ser arquiteta, já quis ser modelo, eu queria trabalhar com relações internacionais, que foi a faculdade que eu fiz, queria ser diplomata, então eu queria fazer um monte de coisa e aí eu não ia pra frente em nenhuma delas e as outras coisas. Então isso me bloqueou muito. Se eu tivesse tido acesso a pessoas, ao fato de que esse perfil existe, a pessoas que fizeram muita coisa e que foram muitas coisas e são bem-sucedidas, eu teria sido mais leve para eu escolher uma coisa, fazer aquilo, mas juntar as outras e ir criando meu caminho. Mas, graças a Deus, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal e aí eu descobri o tema, que é, como eu disse, faz cerca de 3 anos. Faz um pouquinho mais de 3 anos que eu descobri, mas eu comecei a trabalhar com multipotencialidade profissionalmente mesmo, falando disso há uns 2 anos e 8 ou 9 meses. E aí eu consegui me achar dentro disso, foi isso mais que eu senti falta, assim, eu nunca fui pressionada pelos meus pais por nada, mas tem alguns clientes que se sentiram pressionados ou diminuídos ou não apoiados, né? Quando você chega com uma nova ideia, com uma outra coisa que você quer fazer, a família já vem falando, ai, de novo, mais essa coisa que você vai desistir, que você não vai levar pra frente, ou que vai gastar dinheiro em mais uma coisa, que não vai dar em nada. Então, esse tipo de comentário é algo que fica muito, assim, na gente, né, nas pessoas, em todo mundo que eu converso. Então, tentar não desestimular nesse sentido, tentar apoiar, sabendo das dificuldades, sabendo que a gente precisa sim desenvolver um certo foco, né? Não pode ficar atirando para todo lado, senão a gente não tem resultado nenhum. Isso é importante desenvolver esse foco, mas é o que eu falei, aquela linha tênue entre, tá, eu quero fazer outra coisa porque isso que eu tô fazendo se esgotou pra mim, ou eu quero fazer outra coisa porque ficou difícil e agora eu vou pra próxima. Então ajuda o seu filho, essa criança ou esse adolescente a perceber isso, direcionando e apoiando e não colocando para baixo e criticando, porque isso eu vejo que gerou muitos traumas em muita gente e aí a pessoa se fecha e não consegue sair daquilo. A pessoa tá infeliz com o que tá fazendo, ou ela vai para um lado de que ela vai fazer uma coisa que ela não gosta, ou ela acaba fazendo um monte de coisa e nada vai para frente, porque ela se fechou para aquilo e acha que é desfocada e que tinha que escolher uma coisa só e que a única forma de ser feliz e ser bem-sucedido é encontrando a profissão ideal, e aí a pessoa fica fechada naquilo. Então, e o meu trabalho como coach aqui é abrir a pessoa, tirar essas travas e fazer com que ela consiga explorar o que ela gosta e trazer tudo isso para a carreira dela de uma forma legal, ganhando dinheiro e sendo feliz com o perfil multipotencial, tendo essa variedade. Então esse é meu trabalho como coach. Mas e se a pessoa não chegasse a esse ponto, seria muito melhor, porque a pessoa já teve um monte de trauma, um monte de coisa ruim que ela passou que não precisava se desde criança ela tivesse acesso a tudo isso. Então, por isso que eu tô muito feliz de falar aqui com você hoje, com os pais, falar sobre educação do futuro, porque é maravilhoso, assim, se a gente conseguir criar uma próxima geração mais aberta, que vai ter, esse perfil existe. Como eu falei, não temos estudos ainda para ser uma base de tudo isso, mas é um perfil que existe porque muita gente se identifica, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tem gente de Portugal também que segue meu trabalho, porque eu comecei falar de multipotencialidade porque eu vi que não tinha conteúdo em português praticamente, tinha muito pouco, e todo o conteúdo que eu estava encontrando era em inglês e era americano. Então, existem essas pessoas com esse perfil, estão aí, com certeza elas também estão nascendo e são crianças e são adolescentes. Tem alguns adolescentes que me seguem, mas a maioria já é mais velho. Já é o pessoal de 20, 25, 30, até 40, tem gente até de 40, tem gente de 60 anos que se identifica como multipotencial. E
que eu fico muito triste, assim, alguns comentários, ai, só descobri sobre isso agora, queria ter conhecido você antes, eu queria ter conhecido sobre esse tema antes, porque agora já é tarde demais, a pessoa já tem 65 anos, sei lá. E eu não acho que seja tarde demais, mas seria muito legal se a pessoa tivesse tido acesso a essas informações antes, né? Seria mesmo. Então, por isso que eu tô muito feliz por essa oportunidade de estar aqui falando sobre multipotencialidade nesse congresso nessa semana de falar sobre educação no futuro. Então, que no futuro eu não tenha mais que atender clientes de coaching que se sentem travados e se sentem mal por ser multipotenciais, que se ainda estiver trabalhando aí com esse assunto, que eu possa atender pessoas para ajudar a potencializar ainda mais essa multipotencialidade, a vários projetos, a unir coisas, ao invés de ficar se destravando de traumas e de angústias, né? Porque o que é importante é que se a pessoa tem esse perfil, ela não vai mudar, ela vai seguir com esse perfil. Então, o melhor é a gente ter clareza sobre quem a gente é, saber lidar da melhor forma, saber que existem também um monte de coisas que a gente precisa melhorar por ter esse perfil e ir atrás de desenvolver isso, mas saber que esse perfil vai persistir a vida toda. Então, não adianta ficar tentando ser quem a gente não é, fazer coisas que a gente não gosta. Dá pra viver assim? Dá pra viver assim. Mas a que preço, né? A que preço de saúde psicológica, saúde emocional que a pessoa vive assim? A pessoa pode ser super multipotencial, querer fazer um monte de coisa e tá ali num trabalho super especialista e tá infeliz e aí fazendo as pessoas ao seu redor infeliz. Então, o que eu vejo assim, um propósito maior do meu trabalho, que eu acho importante, não é só aquela pessoa que eu tô impactando diretamente, ajudando a entender seu perfil e a alcançar seus objetivos e a fazer o que gosta. Tô ajudando as pessoas com quem ela se relaciona, né? Que talvez se ela tá infeliz, ela torna a vida de outras pessoas infeliz, ou ela tá num trabalho fazendo as coisas de qualquer jeito, então tá atrapalhando uma empresa, não atrapalhando, mas tá ali. Que legal seria se todo mundo estivesse trabalhando com o que gosta, com o seu perfil, alinhado com aquilo, fazendo aquilo que gosta e feliz. A gente teria uma sociedade todo mundo muito mais satisfeito. E respondendo àquelas pessoas que não dá para todo mundo fazer o que gosta, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso, não só pela mudança de valores, né, que está acontecendo, que as pessoas estão percebendo o trabalho menos como, claro, continua sendo o ganha-pão, né? A gente precisa ganhar dinheiro para viver, a gente vive num mundo capitalista, mas estão vendo muito o trabalho como uma forma de se realizar de alguma forma também, de causar um impacto legal no mundo. Tá rolando essa mudança de valores e tá rolando essa transformação tecnológica aí, que cada vez os trabalhos mais mecânicos, eles vão sendo substituídos e não precisa de alguém por trás disso necessariamente, né? Uma pessoa fazendo aquilo. Então, por que não? Acho que todo mundo pode sim fazer o que gosta, ou pode encontrar propósito naquilo que gosta. O que a gente precisa é ter acesso a esses conhecimentos, a essas ferramentas, a se conhecer melhor. Às vezes, o fato de você se conhecer melhor, saber que você é multipotencial e criar um projeto paralelo ali, sei lá, um Instagram que você faz, um canal de YouTube que você faz, um trabalho voluntário que você vai fazer, o seu trabalho atual, que você não gostava, ganha uma outra proporção, ou você consegue se inserir em uma outra área, se inserir de uma outra forma ali naquele trabalho, naquela empresa. Às vezes a gente só precisaria ressignificar esse trabalho, ou trazer mais coisas do que a gente gosta para o nosso dia a dia. Ou trazer, sei lá, gosto de tocar, posso aqui me apresentar pro pessoal do trabalho, ou gosto de, sei lá, sabe? Dá pra gente trazer as coisas que a gente gosta pra nossa vida, não necessariamente na profissão. Então, às vezes o que falta é só olhar pra dentro, se entender, pensar melhor nas nossas escolhas, de como se alinhar melhor e ressignificar o que a gente já tem. Muitas vezes é só uma questão disso, sabe? E então eu espero
esse é o meu objetivo, né? Que as pessoas estejam mais satisfeitas e que as pessoas conheçam esse conceito da multipotencialidade e que possam incentivar as pessoas que são multipotenciais a seguirem da melhor forma para esse perfil, ao invés de abafar e falar que aquela pessoa tá errada. Porque ela não tá, ela só tá sendo quem ela é. Ela só precisa de um certo direcionamento e um certo apoio. Então você, como pai ou mãe de uma pequena multipotencial, com certeza pode ser esse grande apoio que vai fazer toda a diferença para quando o seu filho ou a sua filha for um adulto, né, for entrar no mercado de trabalho, para que essa pessoa esteja confiante, que faça escolhas que tenham sentido para ela e que fique feliz com suas escolhas. Então, acho que é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre multipotencialidade, sobre esse tema, vocês podem seguir o meu Instagram, @multisdobrasil, MULTI do Brasil. Também tem o blog, que tem vários artigos falando sobre multipotencialidade, multipotenciais.com.br, é o meu blog, é o meu site. E vocês também podem ter acesso a um grupo no Facebook, um grupo gratuito, que já tem mais de 2.000 pessoas nesse momento, que eu falo lá sobre multipotencialidade. Então tem todo mundo que tá ali, a maioria se reconhece como multipotencial, então a gente troca experiências, eu coloco alguns conteúdos legais lá. Então, se você quiser participar do grupo, ele é gratuito, só procurar no Facebook Multipotenciais do Brasil e pedir para entrar no grupo, que eu te autorizo lá e você começa a ter acesso aos conteúdos. Muito obrigada para você que me ouviu até aqui e é isso, até a próxima, e que a nossa educação aí no futuro seja cada vez mais inclusiva para outros perfis, para que as pessoas sejam quem elas são e consigam colocar para fora o máximo de potencial que elas têm. É isso que eu espero aí para nossa educação do futuro. Um grande beijo e até a próxima.